Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão escutar esse áudio. Queria de coração agradecer a todos vocês por estarem interagindo no grupo e mandando coisas tão lindas, tão lindas. Eu acho que esse compartilhar de informação, de energia positiva, no final das contas, era o intuito do grupo. E eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo, porque eu acho que se cada um compartilha um pouquinho, mais a gente une forças e consegue emanar para quem precisa. De repente uma mensagem, de repente uma palavra, sempre tem alguém precisando ouvir alguma coisa. E eu estou muito feliz e quero agradecer do fundo do coração por todos vocês estarem interagindo e criando essa egrégora de amor, de união, de energia positiva que a gente tem feito no grupo. Obrigada de coração. Bom, hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente e não sei porquê, para variar. Essa semana eu tenho pensado muito sobre um tema para trazer para vocês e por diversas vezes o mesmo tema veio na minha cabeça. Talvez até porque também seja um trabalho meu, um trabalho interno meu também, muito importante. E eu acho que hoje eu vim mais trazer um bate-papo com vocês do que propriamente A gente vai fazer uma meditação, sim, mais tarde. Eu vou deixar para vocês, sim, mas relacionada ao que eu vim trazer para vocês agora. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o medo. O que é o medo na vida da gente, né? A gente tem medo de tantas coisas. Coisas bobas, coisas que levam a gente a pensar um pouco, a ir além. Acho que é essa a palavra. Medo, essa palavrinha tão pequenininha, mas que faz uma reviravolta na vida da gente absurda, né? A gente tem medo de perder, a gente tem medo de tentar, a gente tem medo de deixar pra lá, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de agir, a gente tem medo de sair, a gente tem medo de dirigir, a gente tem medo... Existem tantos medos que a gente precisa trabalhar o tempo todo. E por que trabalhar esse medo? O medo, ele é uma pedrinha no sapato, mas aquela pedrinha pequenininha, mas que traz um desconforto tão grande na vida da gente. Você, por exemplo, você tem medo de agir por alguma coisa, por algum propósito, mas isso desencadeia tanta coisa, te traz uma crise de ansiedade, te traz noites sem dormir, te traz falta de vontade de comer, enfim. Então, assim, não adianta nada a gente parar para pensar na nossa vida se a gente não começar a entender que a gente tem que trabalhar principalmente os nossos medos. O porquê que a gente tem medo? Por que a gente tem medo de tentar? Por que a gente tem medo de falar? Eu tenho medo de falar porque vai acontecer isso, isso e isso. Será que vai acontecer isso, isso e isso? Será que se você não tentar fazer, você não vai conseguir? Será que se você tentar e de repente não der certo, porque é uma possibilidade, vai ser tão ruim quanto você imaginou, ou você vai aprender mais alguma coisa que você até então não sabia? O medo trava a gente. O medo impede a gente de viver. O medo, eu acho que um dos piores medos é o medo de sofrer. A gente tem que sofrer, mas saber sofrer.
O sofrimento, ele vem a partir do momento que você acredita que ele te traz crescimento. Quando você entende que sofrer não é o fim da vida, não é o fim da existência, você entende o sofrimento como um crescimento, como um amadurecimento, como algo que te eleva, o sofrimento deixa de ser uma coisa ruim. Ele passa a ser um ensinamento. E às vezes, por medo de sofrer, você acaba deixando de aprender. Então, vamos levar para o lado prático. Você tem medo de dirigir, por exemplo. Mas você só vai entender que dirigir é gostoso, que dirigir te leva para outros caminhos, que cria a sua independência. Se você souber entender que você precisa tentar e que você é capaz. Eu tentei e não consegui. Ok, não conseguiu por quê? Não consegui porque eu tenho, não tenho falta de atenção, não tenho isso, fico nervosa ou nervoso. Enfim, estou usando um exemplo bobo. Então, se você fica nervosa por não conseguir dirigir, você tem que fazer alguma coisa para trabalhar seu nervosismo ao estar no volante. Certo? Se você tem medo dos outros carros, comece devagar. Se você não consegue enxergar, o banco está alto, o banco está baixo, o retrovisor está errado, sempre existe um caminho para você curar o seu medo. O medo não é impeditivo para você não viver o que você tem que viver. O medo é uma ferramenta para você trabalhar o que você tiver que trabalhar em você. Por isso que eu acho que falar do medo é tão importante. As pessoas travam no medo pelo simples fato de não quererem trabalhar outras áreas que precisam ser trabalhadas dentro de você. O medo não impede nada, se você não deixar. O medo é uma alavanca de crescimento. A partir do momento que você domina seu medo, você domina tudo que existe em você. Você domina suas atitudes, você domina seus pensamentos, você domina o seu sofrimento e aprendizado. Acho que está na hora da gente começar a encarar que o medo não é um bicho de 7 cabeças. O medo é um gatilho. O medo é um gatilho para você crescer. Ele não pode ser um bloqueio. Ele não pode te impedir de viver o que você tem para viver. Vamos começar a olhar o medo de outra forma? Vamos começar a encarar os nossos medos? Vamos deixar de ver o medo como um bicho-papão? Encarar ele como um amigo. Como uma prova. Como um trampolim, talvez. Um trampolim de evolução. Pega na mão do medo e entende o que ele tem para te trazer. Entende, olha de fora. Tem uma visão um pouco mais aberta do que é o seu medo. Faz um exercício simples. Põe numa folha de papel tudo que você tem medo. Tudo que te causa medo. De verdade, é só você e o papel. Não precisa mentir, não precisa esconder. Não precisa tentar criar máscara para o seu medo. Põe no papel tudo que você quer, tudo que você sente medo. E começa a entender o porquê que você sente medo. E ao invés de começar a trabalhar o seu medo,
Trabalhe as coisas que te causam esse medo. Vamos tentar? Eu acho que isso é uma coisa para todo mundo, como eu disse, até para mim. Mas eu tenho pensado muito nessa semana sobre isso. Talvez esse áudio não venha refletir em ninguém. Ok. É o que eu sempre falei, a intenção do grupo nunca foi trazer verdade absoluta. A intenção do grupo é, de alguma forma, atingir a quem precisar ouvir, a quem precisar compartilhar, a quem precisar viver esse momento. Se serviu, eu fico feliz. Para mim, Ana Carolina sempre serve. Porque eu trago para vocês as minhas verdades. Aquilo que eu acho que vem do coração, de alguma forma. De repente sou só eu que preciso ouvir isso hoje, ou pôr para fora. Talvez esse seja o meu medo, que eu estou tentando trabalhar. Mas vamos tentar trabalhar? Todo mundo tem um medo que precisa ser trabalhado. Acho, de verdade, que esse é uma continuação do trabalho de cura que começou semana passada. Vamos dar continuidade de novo para quem quiser, para quem se sentir bem e achar necessário. Um beijo grande no coração de todos vocês. Luz e paz no caminhar de todos. Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Fiquem com Deus.